Muito bem, pessoal. Bem-vindos de volta ao nosso treinamento de primeiros passos. Agora no capítulo 2. E eu digo que esse é o capítulo mais importante que nós temos nesse treinamento. Precisamos entender exatamente como é que funciona esse plano de Deus de retorno do homem para com Deus. E vamos gastar um tempo muito bom aqui nesse capítulo, entendendo como é que Deus resolveu esse problema tão sério, que o homem se afastou, se desligou, morreu. Por isso que a Bíblia diz, todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Paulo escreve que todos os homens estão mortos em seus delitos e pecados. Ou seja, morremos significa que estamos separados de Deus. Agora vamos entender o plano da salvação, ou seja, o plano como é que Deus, Ele trouxe, nos dá um retorno em que Deus fez para quando o homem entrou nesse fundo do buraco. Então, o homem afastado de Deus. Em Salmo 51, 11, Davi manifesta a agonia de um homem, de um coração que está separado de Deus pelo pecado. Ele diz: não me repulses da tua presença, Deus. Olha o que Davi dizia: Deus, não me repulses da tua presença. Todo ser humano tenta se aproximar de Deus e eliminar a barreira, pois é agonizante para o espírito e para a alma do homem viver afastado de Deus. Da mesma maneira, Deus sofre por ver o homem longe dele. Mesmo o homem tendo se afastado através da obediência, Deus não o abandonou. E não desistiu de lutar por uma comunhão íntima com ele, pois o amor de Deus pelo homem, sua criatura perfeita, sua obra-prima é muito grande. Vamos entender uma coisa. Quando o homem pecou, ele se afastou de Deus, mas eu comentei antes, no início, que o homem tem saudade de Deus. E o homem, de todas as formas, ele tenta voltar a Deus. Ele tenta buscar a Deus. Porque ele sabe que ele precisa. Como eu falei, na genética humana existe um gene que faz o homem se conectar com Deus. E agora o homem ele tem esse desejo de voltar para Deus, voltar exatamente para da onde ele veio. E por isso que o homem ele está continuamente tentando buscar de alguma forma a Deus. Isso se chama religião. Então as religiões foram criadas pelo homem com uma forma do homem tentar se religar a Deus, pelo anseio, e como eu já comentei, de que o homem, ele continuamente tenta buscar Deus a tal ponto que todas as civilizações humanas sempre tiveram uma religião, sempre tentaram buscar o seu Deus. Não há civilização, não há homem sem religião. Por quê? Porque o homem, é tão grande o anseio do homem voltar para Deus e buscar Deus. Na verdade, buscar Deus, na verdade ser um cristão, na verdade ter uma religião e viver, e praticar, e buscar, não é uma coisa no sentido pejorativo ao homem. Por quê? Porque muita gente hoje, em função da visão que o mundo foi criando, coloca a religião como uma coisa pejorativa, como uma coisa de pessoas fracas. Mas na verdade é o contrário. Por quê? Se nós geneticamente fomos criados para estarmos com Deus, para termos relacionamento com Deus, é natural, compreensível e necessário que o homem busque isso, porque isso é genético, isso faz parte da essência do homem.
Não é uma coisa antinatural. É natural. O que é antinatural é o homem não buscar Deus. Vou falar de novo. É antinatural, artificial. Eu dizer, eu não quero nada desse negócio de religião, de igreja, de cristianismo. Isso, para a pessoa fazer isso, ela tem que forçar, porque isso não é natural dela. A natureza dela é buscar Deus. A natureza genética do homem, a natureza espiritual do homem é voltar para Deus. Então, cada vez que o homem, ele força e ele desmerece qualquer pessoa que faz um esforço de voltar a Deus, eu não estou dizendo que, eu não estou agora julgando qual Deus, mas as pessoas, elas escolhem caminho errado, mas elas de fato estão buscando alguma coisa no seu coração espiritual que venha a cumprir aquilo. Muitas vezes erram um caminho, mas elas estão buscando, são sinceras de coração, são verdadeiras quando elas buscam. Por quê? Porque elas querem se reencontrar com Deus. É natural isso. Então, qualquer um que está me escutando agora e diz, eu não quero saber dessas coisas de Deus e não quero ouvir nada de Deus, e esse negócio não é para mim, na verdade ela está assumindo uma posição artificial na vida dela. Isso é antinatural. Isso é uma coisa completamente anti-humano, a pessoa não querer buscar e não querer voltar a Deus. Então a pessoa precisa fazer muito esforço, artificialmente, para não buscar Deus. Então buscar Deus é uma coisa natural do ser humano. Todo homem tem esse desejo, tem essa ansiedade de buscar e voltar-se a Deus, porque ele foi criado de Deus. E logo após que o pecado ter acontecido no Jardim do Éden, nós vimos aqui Deus pronunciou uma sentença para cada um dos envolvidos nessa catástrofe. Para Satanás ele falou que a semente da mulher, que seria Jesus Cristo, feriria a sua cabeça. E isso foi o que aconteceu. Exatamente, Satanás foi destruído por Jesus. Esta foi a primeira profecia a respeito de Jesus e sua obra redentora na cruz. Essa profecia foi cumprida na ressurreição de Jesus, onde Jesus triunfou sobre a serpente. Isso quer dizer que logo que apareceu o problema do pecado, Deus já tinha a solução. O plano de Deus, a morte de seu filho pelo mundo. Essa foi o projeto de Deus. Ou seja, Deus tinha um projeto de solução já organizado para isso. Eu vou ser bem sincero para vocês. Eu, por muito tempo, não entendia isso. Não compreendia. Eu me lembro quando as pessoas vinham falar para mim, e eu não era convertido, as pessoas diziam, Jesus morreu em teu lugar, Jesus derramou o sangue dele, Jesus foi crucificado em teu lugar. Eu dizia, mas por que ele fez isso? Eu não precisava ter feito isso. Eu não entendia o que isso significava, porque a cruz de Jesus podia trazer algum resultado para a minha vida. Eu achava isso quase que um absurdo, que ele tinha feito isso por mim. Não entendia por que isso, ele teria que ter feito isso por mim. Mas depois, quando eu compreendi que ele precisava pagar o meu preço, precisava que uma justiça fosse feita, e eu teria que pagar esse preço, porque entendam que todas as coisas diante de Deus exigem justiça, ou seja, as coisas precisam ser justificadas, precisam ser resolvidas. O que é ser justificada? Precisam voltar ao seu estado natural, ou seja, eu preciso de alguma coisa fazer para que ela volte àquela situação que estava antes. E eu só posso fazer isso mediante uma coisa que se chama justiça, um preço que foi pago. Ou seja, eu estraguei, eu tenho que agora reconstruir. Vou ter que pagar um preço para reconstruir isso. Isso é justiça. Voltar ao estado que era antes. Levar ao estado que era antes. Então, se eu estraguei alguma coisa, vai custar alguma coisa para mim retomar o estado original.
E então, agora Deus já tinha criado uma forma de o homem voltar-se a Deus de novo. Então, vamos lá. O que aconteceu foi que o homem, ele, através das religiões, ele tentou criar um caminho de volta para Deus. Nós precisamos entender que, com o pecado, o homem se separou de Deus. Existe um abismo entre o homem e Deus. E esse abismo é um abismo intransponível. Não tem como construir, não tem como, né? E no meio desse abismo está o pecado. O pecado me afastou de Deus. Como a Bíblia fala, Isaías diz que as vossas transgressões fizeram separação entre vós e o vosso Deus. Então, as transgressões, quando nós transgredimos os mandamentos de Deus, quando nós pecamos, essas transgressões nos separaram, nos afastaram de Deus. Vamos ver aqui então. Aqui está o homem. E aqui Deus. E aqui o grande abismo. Aqui isso. O grande abismo entre o homem e Deus, que foi pelo pecado. O pecado criou esse abismo e essa separação entre o homem e Deus. E o homem, então, não consegue chegar a Deus, se afastou de Deus. É como que se tivesse de um lado do rio e do outro lado. Não tem, o rio é profundo, cheio de piranha, cheio de... né? Não tem como atravessar o rio. Aqui está esse abismo do pecado. O que o homem fez? Ele tentou encontrar um caminho, uma ponte. Ele tentou encontrar pontes que talvez levassem o homem até Deus. Muitas pontes, muitas ideias, muitas coisas. Várias opções que o homem tentou. Religiões, adoraram o sol no início, fizeram sacrifício de crianças, fizeram muitos outros sacrifícios, fizeram muitas outras formas, sacrificaram a si mesmo, se surraram a si mesmo, cortavam a si mesmo o seu próprio corpo, eventualmente até entregaram a si mesmo em sacrifício, fizeram muitas coisas, muitas religiões, muitos templos, muito tipo de adoração, através de filosofias, através de mantras, através de palavras, através de pessoas repetindo a mesma coisa por tempo. E chegou ao cúmulo de uma seita, dizer, para que o homem, vamos dizer assim, aliviasse a culpa do seu coração, dizer que o pecado não existia. Que isso era apenas uma coisa da mente do homem. Que isso era apenas uma criação do inconsciente do homem e que fazia o homem ter culpa. Então, eles sugerem, de que o homem repita: não existe pecado, não existe pecado. Eu não sou pecador. Tem que dizer 1000 vezes isso para entrar na sua cabeça que se não existe pecado, significa que eu não falhei. E se eu não falhei, eu não preciso me sentir culpado. Se eu não preciso sentir-me culpado, não existe pecado. Eu não estou longe de Deus, eu estou com Deus. Então eles criam uma mentira, uma narrativa, como se fosse uma verdade para tirar a culpa do homem. E nem isso resolve o problema. Logicamente, que isso burla o problema, dizendo que não tem problema, só tentando amenizar a dor do coração do homem, mas o homem sempre sabe que ele está afastado de Deus e que ele precisa de Deus. Agora, cada uma dessas é uma forma, e certamente todos vocês que estão nos escutando, de algum momento, em algum momento da vida de vocês, tentaram construir uma ponte, fazendo coisas boas, pensando que as boas obras
levavam vocês até o outro lado, levavam você até Deus. Quem sabe fazendo algumas orações, repetindo algumas rezas, quem sabe pensando que carregando um amuleto, ou carregando alguma coisa, ou repetindo uma coisa. Bem, cada um cria uma forma, de tentar o homem voltar até Deus. Mas literalmente eu tenho que dizer que todas as tentativas do homem não chegaram até o outro lado. Jamais o homem, pela sua própria força, pela sua própria capacidade, por si mesmo, jamais ele vai conseguir chegar até o outro lado. Nunca nenhuma religião, nenhum esforço humano, nenhuma capacidade humana, nenhuma habilidade humana, nada. A palavra religião vem da palavra religare em italiano, e da onde surge a palavra religião. Então o homem tenta uma infinidade de religiões, com orixás, com idolatria, com adorar seres como o sol, como a lua, adorar pessoas, como se elas fossem um caminho para Deus ou qualquer coisa. Jamais, nenhum só caminho, nenhum, nunca levou até Deus. Nunca, nenhuma religião, nenhum esforço humano, nenhuma capacidade, nem nada que o homem pudesse ter feito. Quem sabe ele tentou fazer, mas não chegou lá. No início, talvez tenham se satisfazido o seu interior, mas depois perceberam que continuava tudo igual. Vamos pegar a caneta vermelha ali agora, e eu quero mostrar, então, o que é que Deus fez, como Deus providenciou a solução desse problema que nós temos, o homem longe de Deus. Então, Deus, Ele mesmo, encontrou a solução. O homem, lembra, sempre tenta buscar a Deus. Sempre. Em todos os lugares do mundo, o homem tenta buscar a Deus. E nunca, por sua força, por sua capacidade, encontrou a Deus, chegou até Deus. Mas, agora Deus veio e Ele mesmo solucionou o problema. Como Ele solucionou o problema? Ele mesmo fez a ponte através da cruz de Jesus. Então agora, quando Ele veio, Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um caminho, eu sou uma possibilidade, tem um monte, mas eu sou uma delas. Não, Ele disse eu sou o caminho. Ou seja, o único caminho. Não tem outro caminho. Muitas pessoas, elas tentam encontrar outro caminho. E eu sempre digo, bem, se tu quer encontrar outro caminho, tenta, pode ir, pode fazer teu esforço, pode tentar encontrar, pode tentar ir. Mas eu tenho que dizer que tu vai voltar aqui. Porque tu nunca vai encontrar. Tenta fazer alguma coisa, nunca vai encontrar o caminho por ti mesmo. Jesus é o único caminho. A Bíblia diz que não há outro que pode ser o mediador entre Deus e os homens, senão somente Jesus Cristo, que se tornou homem como nós. Então, quando Jesus estava aqui na terra, Ele veio sem pecado, porque Ele nasceu como homem, Ele nasceu de mulher, Ele nasceu como um homem qualquer, mas Ele não carregava o DNA do homem. Por quê? Porque Ele não tinha o DNA do homem, Ele só foi colocado ali por Deus. Por isso que o nascimento de Jesus foi virginal, uma vez que Maria não tinha tido relação com o homem. E o Espírito Santo que colocou da parte de Deus, injetou em Maria aquele bebê, ou seja, fez dele. Então ele não tinha a genética pecaminosa do homem, mas ele era homem.
Então, mesmo que ele tenha nascido como homem, ele não tinha o pecado do homem nele mesmo. E durante toda a sua vida, não pecou. Bem, mas por que isso é tão importante? Isso é tão importante porque se ele não pecou, ele não precisava pagar preço de ninguém. Ele não precisava pagar preço de pecado nenhum. Ele não precisava ser justificado. Ele não precisava voltar ao seu estado original, porque ele não tinha caído, ele não tinha quebrado, não estava nada errado. E se ele pagou um preço de morte, de sofrimento, de dor, não era por causa dele. Porque ele não precisava. Ele era perfeito. E por isso que a Bíblia diz que ele tomou o lugar do homem, se tornou como homem, ele nunca jamais podia sofrer como Deus. Então, enquanto Jesus estava aqui na terra, apesar de ele ser Deus, ele nunca usou seus atributos de Deus. Vou falar de novo. Quando Jesus estava aqui na terra, apesar de ele ser Deus, ele abriu mão de toda a sua divindade. Nunca usou nenhum atributo de Deus, nem quando ele fazia os milagres. Quem fazia os milagres era o Espírito Santo que habitava nele. Assim como nós recebemos o Espírito Santo e habita em nós, nós podemos fazer os mesmos milagres que Jesus fez. Por quê? Porque se o Espírito Santo fez através de Jesus aqueles milagres, ele pode fazer através de nós. Por isso que Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e ainda maiores fará. Mas como? Porque nós carregamos o mesmo Espírito que estava sobre Jesus também. Então, agora Jesus veio, sofreu, tomou o nosso pecado, sofreu em nosso lugar. E ele pagou o preço em nosso lugar, em meu e em teu lugar. Não havia outra forma, não havia outro jeito. Às vezes eu pego me pensando, e digo assim: Deus, não tinha outro jeito. Qual era a outra alternativa para resolver o problema? Qual era a outra alternativa de resolver o problema do pecado? Muitos tentam muita coisa. Muitas religiões para resolver esse problema tentam de tudo. E não conseguem resolver o problema. Por quê? Porque o homem nunca vai conseguir resolver o problema. O homem não tem capacidade de pagar o preço que tem que ser pago para que o pecado dele seja resolvido. Não tem, é muito grande. Não tem como pagar preço. Mas como? Como funciona isso? Vamos voltar lá na escravidão. Lembro da escravidão aqui no Brasil? Haviam muitos escravos. Os escravos podiam trabalhar a vida inteira deles. Eles nunca tinham condições de comprarem a sua liberdade. Toda a vida deles que eles trabalhavam, eles não, juntando todo o dinheiro que eles ganhariam, eles jamais poderiam conseguir comprar a sua liberdade, porque a liberdade deles valia mais do que o trabalho deles. Então, eles nasceram escravos e estavam fadados a morrer como escravos. Apenas se alguém viesse lá, um homem rico, comprasse eles e pagasse o preço deles e dissesse: vocês estão livres. Mas para que alguém faria isso se poderia ter um escravo trabalhando para eles e assim por diante? Então, o que aconteceu é que exatamente isso. O homem pode tentar encontrar o seu caminho para ser livre, para ser salvo. E nunca, durante toda a vida, nunca vai conseguir pagar o preço, mesmo que sofra o máximo, nunca vai conseguir chegar até o outro lado, nunca vai poder pagar o preço pela sua liberdade. Mas teve que vir alguém, que era uma princesa Isabel, em 13 de maio de 1988, foi isso, né? E ali ela proclamou a libertação dos escravos. Ou seja, ela tinha essa autoridade para fazer isso. Ela não era escrava. Mas por que ela pôde fazer isso? Porque ela não era escrava. Assim, Jesus também pôde proclamar a libertação do homem. Porque
ele não tinha pecado, ele não era escravo do pecado. E por isso, ele era maior do que o pecado. Ele era além do pecado. O pecado não tinha atingido ele. Ele estava acima do pecado. E porque ele estava acima do pecado, ele não era escravo. Ele então era superior ao pecado e pôde proclamar a libertação de todo homem. Então, o que nós entendemos e aprendemos que não havia outra alternativa. Somente Jesus, como sendo homem, mas estando acima do pecado, pôde fazer isso e pôde trazer libertação ao homem. Não há outro jeito, outra alternativa. Como eu falei para vocês, eu disse, Deus, como tu pensou tudo tão perfeito? Jesus vinha em forma de homem, se tornar homem como nós, mas não ter o DNA do pecado, nascer de uma mulher virgem, concebida pelo Espírito Santo. Meu Deus, que plano tão fantástico esse! Por quê? Essa era a única forma. Deus encontrou um caminho para resolver todo o problema, porque todos os homens estavam comprometidos. Não havia um só, nenhum que fosse justo, que pudesse resolver o problema. Até que Jesus veio e não pecou, mesmo que Satanás tenha tentado de tudo que ele desse uma derrapada, mas ele se manteve fiel. E por isso, ele podia fazer isso. E por causa de Jesus, só por causa dele, não havia outro. Não há outro. Nem antes e nem depois. Não havia outro e nem há outro. E nunca haverá outro que possa resolver o problema do pecado do homem. Todas as religiões do mundo tentam resolver, mas nenhuma consegue. Porque todos estão sujeitos ao pecado, porque pecaram, e pelo pecado se tornaram escravos do pecado. Mas Jesus não era escravo do pecado, e por isso ele tinha o direito de dar liberdade, de trazer libertação ao homem. Muito bem, então essa é uma história fabulosa, né, que Deus construiu e fez com que a gente pudesse alcançar. Aqui no nosso treinamento, está contando justamente essa história que eu vou ler rapidamente aqui, que fala os caminhos da humanidade para religar-se a Deus. Desde que o homem caiu e foi separado de Deus, ele tenta estabelecer um caminho de volta para o convívio de Deus. O homem sempre, em todos os tempos, tem demonstrado preocupação com o divino. Existe no ser humano uma consciência natural que o impulsiona nessa direção. Isso nós falamos, aquele DNA, aquele desejo, aquela saudade, aquela vontade de voltar para a casa do Pai. Por falta de entendimento, o ser humano tem caído em terrenos estranhos na busca a Deus. Quais os meios utilizados historicamente na tentativa de religar o homem com Deus? O que o homem tentou fazer para se religar com ele? Para buscar harmonia com o divino e para justificar-se diante de Deus e ter comunhão com ele, o que o homem fez? Então, as primeiras ações do homem na tentativa de religar-se com Deus apresentam uma filosofia panteísta, isso é, Deus é a natureza e vice-versa. Então o homem começou a se interagir com a natureza, a adorar a natureza. Desenvolveu-se a adoração ao sol, a deuses ligados à fertilidade, a fenômenos da natureza como o trovão e a chuva. O que os homens faziam e ainda fazem para relacionar-se com Deus? Rituais, ofertas, sacrifícios para aplacar a ira dos deuses, magias, sacrifício de criança, astrologia, culto aos ancestrais, necromancia, ocultismo, busca da harmonia pela meditação de filosofias orientais, filosofias fraternas, revelação ou intervenção de mediadores, como espíritos evoluídos, orixás ou santos, e tudo isso é idolatria. Só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo. Não existe outro mediador. Não tem outra forma, né, de ligar o homem com Deus. Só Jesus, não tem outro.
Além dessas coisas, o que predomina em nossa cultura é a busca da harmonia com Deus através da boa procedência ético-moral e das boas obras. Não, se eu for bonzinho, não tem como Deus me separar dele, né? Fazendo caridade, ou quem sabe de tradições familiares ou culturais. Então, isso que aconteceu, o homem tentou buscar Deus e não deu. Mas Jesus é o único caminho, como nós vimos. Não há outra saída, não há outra solução. Pode buscar em qualquer lugar. Nunca o homem terá paz com Deus fora de Jesus. Nunca, nunca, nunca. Nunca o coração do homem se satisfará em Deus sem que for por intermédio de Jesus. Não tem outra forma. Por isso, a Bíblia diz que de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, de todos, vão vir para Ele, por intermédio de Jesus. Porque não tem outra forma, só Jesus. Ele é o centro da história, não apenas no nosso calendário, mas Ele é o centro efetivo da história. E tudo precisa se convergir a Ele para chegar até Deus. Não tem outra forma de chegar até Deus. Então, agora o que significa salvação? Então, traduzir o texto grego tem o sentido de tornar o estado perfeito. Lembra que eu falei? Voltar àquele estado que estava antes, né? Voltar àquele estado original. Isso é salvação, ou seja, ser tirado daquela situação que estava, ou restaurar o que a queda causou. Assim, a salvação reverte o quadro caótico que resultou na queda de Adão e destrói as obras do diabo. Precisamos ser salvos do que e de quem? Dos pecados, logicamente. Como o pecado de Adão trouxe desgraça para o homem, os aspectos do homem e todos os aspectos do homem, como nós vimos, precisamos de restauração completa no espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Então, todo o nosso ser precisa ser restaurado quando nós encontramos a Deus, porque todo ele tinha sido destituído. Então, quando uma pessoa volta-se a Deus, todo homem, ele começa a ser restaurado em toda a sua vida. Agora, eu preciso entrar num ponto que é crucial agora, que é fundamental que a gente entenda. Tudo isso, por que é que Deus fez tudo isso? Por que é que Ele mandou o seu Filho? Porque Ele operou e fez todas essas coisas por uma única coisa que se chama amor. E o amor é uma coisa realmente tremenda. O amor de Deus é uma coisa muito linda. Se nós não compreendermos o amor de Deus, nós não compreendemos essa história. E se nós quisermos avançar agora, nós precisamos compreender o amor de Deus. Nós normalmente pensamos que amor é alguma coisa daquilo que nós julgamos como amor. Mas o amor de Deus é uma coisa que nós não entendemos. E Deus diz para o homem, lá, ele diz assim: com amor eterno eu te amei, e com amorável benignidade te atraí. O que Deus está dizendo que Ele nos ama com amor eterno. O que significa isso? Significa que Deus nunca vai desistir. Porque o amor dele nunca vai acabar. Então, ele está dizendo que ele nos ama com amor eterno. E esse amor que gerou esse plano da salvação é alguma coisa sobrenatural. O que significa isso? Significa que
jamais Deus irá desistir de ti. Vou falar disso. Jamais Deus irá desistir de ti. Jamais, jamais, jamais. Nunca. Diz assim, mas Deus, para, eu não aguento mais. Não tem jeito. Ele não vai parar. Deus, eu não quero. Eu já falei que eu não quero. Ele diz, mas não tem como eu parar de te amar. Não tem como eu... Por quê? Porque o amor de Deus é um amor eterno. Pense uma vez, nós temos dificuldade de entender isso. Por exemplo, quando um rapaz ele está apaixonado por uma moça, ele vai lá, corteja ela, ele vai lá, vai falar com ela, quem sabe vai se aproximar dela, dar algum presente, quem sabe, fazer alguma coisa que agrade a ela, e tentar se aproximar dela e, de alguma forma, se aproximar. Agora a moça não está nem aí, não faz caso dele. Bem, ele não vai decidir na primeira, né? Ele vai insistir, ele vai lá de novo, e vai 2 vezes, e 3, e 5. Chega um momento que ele diz, não, ela realmente não quer nada com pastel, não adianta, ela está ligada em outra, ligada em outra coisa. E ele diz, eu não vou ser besta aqui, ficar, né, toda a minha vida aqui, perder, eu vou dar o passo adiante, né? Como é que é? A fila anda e vai buscar uma nova noiva para ele. Afinal de contas, aquela que ele estava apaixonado, não quer saber nada, então tem lugar para outra. Agora, Deus não é assim. Esse é o homem. O homem, se não tem correspondência no amor, ele desiste. E muitas vezes nós pensamos que Deus é assim, por isso nós temos vergonha de chegar diante de Deus, porque nós temos não, 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 não. E daí quando a gente diz, Deus, agora eu quero sim, mas será que ele vai me aceitar? Será que ele não pulou para outra ainda? Para outra noiva? Não, não pulou. E na verdade, ele está te esperando. Não importa quantas vezes tu disseste não para ele. Ele está te esperando. E sempre vai te esperar. Sempre, sempre, sempre. Sempre. Ele nunca vai desistir de ti. Por quê? Ele diz que nos ama com amor eterno. Não adianta dizer, Deus esquece de mim. Por favor, me solta, me larga. Não quero saber de ti. Deus vai dizer, felizmente, não tem como. É impossível. Eu vou continuar existindo. Vou continuar galanteando. Não importa que tu tenha vergonha, porque tu tanto tempo viveu longe dele, trocou ele por tantas outras coisas. Eu quero dizer que ele está te esperando de braços abertos. Eu tenho uma história para contar sempre. Deus é assim. Nós somos a noiva, destinada ao casamento do noivo. O noivo é Jesus. Agora, o noivo, ele ama a noiva muito, muito, muito. Mas a noiva não quer saber nada dele. Então, ele tenta se aproximar da noiva, mas a noiva sempre foge, não quer saber nada, não quer ouvir mais a voz dele, não quer. Aonde ela sabe que ele está, ela dá volta e vê se não aparece. Porque ela está em outra. Mas o noivo não desiste. O noivo, ele tem um amigo que é amigo da noiva. E ele fala com o amigo dele e diz, olha, a minha noiva que eu amo tanto, ela ainda não sabe que ela é noiva, mas ela vai ser. Eu sei que tu é amigo dela, e vocês se conhecem há muito tempo, vocês têm um grupo lá que vocês estão juntos, que jogam vôlei junto, e então passam final de semana, vão nas festas juntos e coisa e tal. Então, diz para ela, quando tu encontrar ela, fala para ela que eu amo ela. Fala para ela que eu não desisti dela.
Eu sei que ela está me evitando, mas diz para ela que eu amo ela, que eu continuo esperando por ela e que eu tenho muita coisa boa para dar para ela. E o amigo do noivo, que é amigo da noiva, vai lá, encontra ela em algum lugar e diz: olha, o noivo mandou te dizer que ele não desistiu, que ele está guardando, tem coisas fantásticas que pode te ajudar bastante. Mas a noiva, olha, diz para ele esquecer de mim, não quero saber dele. Nem da bola, deixa lá. Mas o noivo não desiste. Sabe que a noiva tem um colega na classe dela que ela estuda. E ele tem uma amiga que estuda junto com a noiva. Ele chama a amiga e diz para ela que eu não esqueci dela. Diz para ela que eu amo ela. E ela entendesse o amor que eu tenho para com ela e o que eu poderia fazer para ela, porque eu sei que ela está enfrentando algumas dificuldades e eu poderia ajudar ela. Eu tenho visto que ela não está muito feliz, mas... E a amiga do noivo vai lá e encontra a noiva na sala de aula e diz: olha, assim, assim, assim. Mas a noiva diz: olha, não quero saber nada dele, deixa em paz. Mas o noivo não desiste. E o noivo é um amigo que trabalha junto com a noiva. E ele chama o noivo, chama um amigo dele e diz: olha, eu sei que tu trabalha com ela. Inclusive, vocês sentam muito pertinho no trabalho um do outro e vocês conversam lá e coisa e tal. Fala para ela, porque eu tenho visto ela cada dia mais triste aí, andando para um lado para o outro, parece que está quase que desesperada. E eu tenho visto que ela não está feliz. Diz para ela que eu tenho como fazer com que ela seja feliz. Para ela que eu estou esperando para ela, por ela. Que eu não desisti dela e não vou desistir dela. E eu tenho muita coisa que pode fazer ela feliz e ajudar. E o colega de trabalho da noiva vai lá e fala para a noiva. Mas a noiva nem dá bola. Nem quer saber nada com nada. E continua na vida dela e parece que cada dia a situação ficando mais difícil, pior, longe. Mas o noivo tem um amigo escritor. E ele diz: olha, escreve um livro e conta algumas histórias tuas comigo. E que quem sabe pode influenciar ela. E leva lá e dá para ela. Faz com que esse livro caia na mão dela. E ela leia esse livro. Um amigo, autor de livros, escritor, faz um livro que acaba caindo na mão da noiva. E ela, não tendo nada que fazer um dia, vai lá e lê o livro e vê quanto aquele homem é fantástico, que ajudou outras pessoas e quanto ele tem um amor que não acaba. A noiva fica um pouco emocionada, mas não dá o braço a torcer. Mas o noivo não desiste. Ele tem um amigo na televisão, que tem programa de televisão. E ele chama um amigo dele e diz: olha, eu sei que ela de vez em quando olha, fiquei sabendo que ele vem quando olha, ela vem quando a minha noiva olha o teu programa. Se tu pudesse dar uma palavrinha lá da televisão para ela, que eu estou esperando ela. Eu estou vendo que ela está agora muito doente, desanimada, triste. Tenho visto que ela está passando por quase desespero na vida dela e diz que eu sei como ajudar ela, que eu posso ajudar ela. Daí o amigo do noivo vai lá na televisão. E no dia que a noiva está olhando, diz: olha, ele está te esperando. E todo o teu desespero pode ser transformado. Ele tem como ajudar. E a noiva começa a pensar na alternativa, mas não
não dá o braço a torcer. Bem, a história continua e nós podíamos continuar toda a noite falando e tentando. E o noivo não vai desistir. Até que um dia, de alguma forma, ela está cansada de fugir. Ela diz, tá bom, vai lá pelo menos. Ele vai estar lá num lugar. Vai lá pelo menos dar uma oportunidade, uma chance para conversar contigo. E ela fugiu tanto, mas naquele dia, ela tão cansada de fugir, não tendo alternativa, vai lá. E quando ela se encontra com o noivo, meu Deus, sai da frente. Por quê? O noivo não vai perder a oportunidade de mostrar o amor que ele tem por ela. Por isso que quando alguém vem para Jesus e dá a oportunidade de nós falarmos do amor dele, eu só digo para as pessoas, eu digo, Deus vai fazer. Porque eu sei que Deus vai fazer. Porque ele não vai perder a oportunidade. Ele esperou tanto por aquele dia. Ele esperou tanto por aquela hora. E ele vai impressionar ela de qualquer jeito. Ela não vai esquecer dele. Por isso eu sei. Eu tenho certeza que quando a pessoa abre a oportunidade para o noivo, ele vai fazer grandes coisas. Porque ele não vai perder a chance. Ele não vai perder a oportunidade. Ele vai fazer. Ele vai mostrar o amor dele. Ele vai mostrar o quanto é que ele pode ajudar. Ele vai impressionar. Vejam que ele disse, com amor eterno eu te amei. E com amorável benignidade te atraí. O que ele diz aqui? O que significa isso? Ele diz que ele vai atrair com um amor que produz o bem, que faz o bem. Ou seja, ele vai atrair, não vai deixar a pessoa ficar longe. Pelo bem que ele vai fazer naquela pessoa. Então eu tenho que dizer para vocês, não tem jeito. Ele não vai te deixar. Quanto mais rápido tu dá a mão palmatória, responder o aceno dele, responder o convite dele, mais rápido tu vai experimentar o amor dele. É impossível que ele não demonstre esse amor por ti. É impossível que tu fique longe dele. É impossível que ele não faça grandes coisas e grandes milagres na tua vida. E por isso, quando vem alguém novo, eu digo para Deus, Deus, está aqui ele. Agora o negócio é contigo. Agora, faz com que esse versículo se cumpra na vida dele. Mostra o teu amor. Mostra o quanto tu ama. Mostra o que tu pode fazer. Eu sei que ele não tem dignidade nenhuma, mas tu não ama o homem pela sua dignidade. Porque Deus não nos ama porque nós somos dignos de ser amados. Deus nos ama por causa que ele é amor. Não tem nada a ver conosco, tem a ver com ele. Então, mesmo que tu seja o pior dessa terra, ele ama o pior quanto melhor, do mesmo jeito. Por quê? Porque o amor dele não é ligado ao que nós fizemos ou deixamos de fazer. O amor dele está conectado a quem ele é. E a Bíblia diz que Deus é amor. Então, não importa que tu seja o pior na face da terra. Tem que te dizer. Ele continua te amando, e te amando, e te amando, e querendo fazer o melhor para ti. Porque ele não está pesando aquilo que tu fez ou aquilo que tu foi.
Deus é amor. E o amor dele é um amor incondicional. Nós muitas vezes temos o amor condicional, como outro dia uma mulher falou do seu marido, ela disse o seguinte: não, esse homem, eu decidi não amar mais ele. Por quê? Porque ele não demonstra amor nenhum por mim. Se ele me amar, eu vou amar ele, mas se ele não me amar, não adianta mais. Esse não é o amor de Deus. O amor de Deus é eterno. Ele vai te amar, não porque tu ama ele. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Então, por que nós amamos ele? Porque ele nos amou primeiro. Então, eu sei que Deus nos ama primeiro, que ele me amou primeiro. E por isso que eu amo ele. Então, quando algumas pessoas se enganam e dizem assim: olha, se tu amar Deus, tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Não, isso está errado, porque então o amor de Deus está condicionado ao teu amor, mas o amor de Deus não está condicionado ao teu amor. O amor de Deus está condicionado a quem ele é, ao amor dele. Independente de nós amarmos ou não a Deus, ele irá nos amar. Ele irá te amar. E por isso, pode ser o maior bandido, pode ser aquele que tenha matado 1 milhão de pessoas, pode ser Bin Laden. Não importa quem seja, ele ama e continua te amando. Esse é o amor de Deus, um amor eterno, infinito, incompreensível. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu: o amor de Deus nos constrange. Porque quem sou eu para ser amado como ele me ama? O que eu fiz? Nada. Eu não mereço. Mas ele fez e decidiu me amar. Bem, se eu tenho um Deus desse calibre, meu Deus do céu. Esse é o Deus que manifestou a ação na minha vida e por isso ele opera, ele me atrai. Deus não está de braços cruzados, ele está agindo e operando. O amor de Deus em ação. Então, Deus planeja e cria o homem, no entanto o homem cai e se perde, e por amor, Deus elabora um plano da salvação e providência em meio a essa salvação. Pelo amor, Deus nos atrai a ele. Pelo amor, ele nos liberta do pecado. Por amor, ele nos resgata das tradições, religiões, procedimentos errôneos, filosofias fúteis. E ele mesmo pagou um alto preço no seu Filho Jesus. De bastardos e pródigos, Deus nos faz seus filhos com todas as honrarias possíveis. Por causa do seu grande amor, Deus enviou o Espírito Santo, o Deus Emanuel, Deus conosco, para que nos ajudasse em todas as nossas dificuldades. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Ele não está só de vez em quando. Ele não está longe quando nós precisamos, ele está sempre conosco. Nós não precisamos pensar: Deus, por favor, vem aqui, me acude. Ele está aí junto e ele está sabendo o que nós estamos passando. Por causa do seu amor, quando nós já somos salvos, o amor de Deus continua se manifestando na proteção, na cura, na prosperidade, enfim. Todas as ações de Deus são feitas por causa do seu amor. O amor de Deus é que moveu Deus para fazer tudo o que ele faz. A nossa confiança é o amor dele. O amor dele nos dá garantia que ele vai cuidar de nós. O amor dele nos dá garantia que ele vai estender a mão. Qual é o pai que deixa o filho, quando o filho está pedindo: por favor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, desesperadamente, vai abandonar o filho? Se nós que somos ruins fizemos coisas boas, quanto mais o nosso Deus. Então essa é a certeza que nós temos. Ele é o nosso pai. Nós somos seus filhos e o amor dele por nós é ilimitado. Então, como funciona agora esse processo? Nós precisamos entender como é que nós nos apoderamos, como é que nós tomamos isso para nós. Então, Deus espera que haja da parte do homem uma resposta a esse amor.
Ele espera que o homem acorde da situação que se encontra e vá ao encontro, ao encontro dele, ao encontro de Deus. Mas antes, nós sabemos que para a gente experimentar esse amor de Deus, tem uma coisa muito importante que diz ali na letra F: para que o homem fosse resgatado do pecado, era necessário que fosse pago um alto preço, que nós vimos já. Como o amor de Deus pelo homem é tão grande, Deus se dispôs a pagar esse preço, enviando o seu único filho, Jesus, para que morresse em nosso lugar. Não existe outra forma de alguém ser salvo, senão apenas por intermédio da morte e do sangue de Jesus. Ninguém pode chegar até Deus sem antes passar por Jesus. A morte de Jesus é a única forma do homem voltar a Deus. É o único caminho. E agora, lembram que nós lá no início, no capítulo 1, nós falamos que o homem morreu, o espírito do homem foi separado de Deus. Então, se nós morremos espiritualmente, nós agora precisamos, quando voltar para Deus, precisamos nascer. Como é que o pai do filho pródigo disse: este meu menino estava morto e reviveu. Nós precisamos reviver agora, renascer agora. E isso é que a Bíblia fala, que nós precisamos nascer de novo. Essa é a expressão que Jesus usa para que o homem volte a Deus. Ele precisa nascer de novo. Pois quando ele se afastou de Deus, ele morreu espiritualmente. Então aqui nós tínhamos visto que morte significa separação. Quando dizemos que o homem morreu espiritualmente, dizemos que ele está separado de Deus. Mas quando dizemos que ele precisa nascer de novo, dizemos que ele precisa nascer espiritualmente, nascer de Deus e para Deus. Sem que o homem nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Então, certa noite, veio um homem, uma pessoa entendida, um religioso da época, falar com Jesus. E ele veio falar com Jesus e ele não sabia como chegar para Jesus, porque na verdade ele queria conversar com Jesus. Ele veio escondido de noite, ninguém viu ele, e ele queria ter contato com Jesus. E agora, Jesus olhou para ele e ele começou com uma ladainha: ninguém pode, sabemos que tu vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que tu fazes se não vier da parte de Deus. Ou seja, ele estava mostrando que ele tinha um coração que entendia que Jesus era o Senhor, era o caminho, mas ele estava superficial. E agora preste atenção. Daí Jesus diz para ele: ó Nicodemos, em João capítulo 3, diz: Nicodemos, deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo. Nicodemos olhou para Jesus e disse assim: mas ele estava pensando que era nascer fisicamente. Daí ele disse para Jesus assim, Nicodemos disse para Jesus: como é que eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Tem esse tamanhão aqui. E vou entrar no ventre da minha mãe e vou nascer de novo. Daí Jesus disse: não entendeu mesmo nada. Então, Jesus disse para ele: Nicodemos, precisa nascer espiritualmente, precisa nascer do Espírito e nascer da água. Água sempre significa a palavra, nascer com um entendimento novo, e precisa nascer espiritualmente. E Jesus de novo reafirmou: então, importa-vos nascer de novo. Então para que a gente possa entrar no reino, a gente possa ter acesso a Deus, nós precisamos nascer espiritualmente. Nós precisamos, como nós tínhamos morrido, nós precisamos renascer de novo. É isso que a Bíblia fala. Mas como isso eu posso fazer? E agora eu vou contar o grande segredo para vocês. Não é simplesmente porque Jesus morreu é que eu já estou do outro lado. Vamos dizer que eu tenho um amigo lá do outro lado do rio, mas eu não consigo atravessar o rio porque ele é perigosíssimo. E eu estou desse lado do rio e ele está daquele lado. Então, vem o governo e constrói uma ponte. Bem, agora, significa que eu estou lá do outro lado? Não, significa que tem uma ponte
Significa que tem um caminho que eu posso ir para o outro lado. E eu preciso agora me levantar e dizer, glória a Deus, fizeram uma ponte. Tem uma ponte agora. Mas isso só não me garante a minha salvação. Não me garante que eu vá para Deus. Isso apenas me diz que tem um caminho pronto. Antes de Jesus, não tinha como ir a Deus e os nossos pecados nos separavam de Deus. Mas agora, não é mais os pecados que nos separam de Deus. Porque agora tem a ponte. O que nos separa de Deus agora é a nossa atitude de passar pela ponte. Então, agora, não depende mais de Deus. Agora depende de nós. A nossa atitude. O que nós vamos fazer com essa ponte? Então agora nós temos que nos levantar. E eu digo que todas as pessoas na face da terra têm condições de passar pela ponte. Ou seja, não é um mérito eu passar pela ponte. Na verdade, todos têm condições. E para chegar do outro lado, eu tenho que dar 4 passos. Com 3 passos eu não chego do outro lado. Só com 4 passos. Com 3 passos eu chego perto. Mas não cheguei lá. Eu preciso dar 4 passos. Essa ponte tem exatamente esse tamanho. Qual é o primeiro passo? Eu preciso crer. E ter fé. A Bíblia é muito clara, né, que sem fé é impossível eu agradar a Deus. Então, muitos dizem ter fé, mas fé em quê? Dizem ter fé na vida, fé em si mesmo, fé em Marta, ou fé em João, fé no plano de saúde, ou fé no médico, fé no pastor, fé no destino, fé em alguma outra coisa. Mas não é esse tipo de fé que nos salva. Fé que vai dar tudo certo. Não é esse tipo de fé que nos salva. A fé bíblica é a confiança em Deus, nele, em Jesus e em sua palavra. É a confiança na obra salvadora, ou seja, é o ter certeza que Jesus fez isso. Que não tem outra forma, não tem nenhum santo, não tem nenhum orixá, não tem nenhuma obra, não tem nenhum esforço meu que pode me levar até o outro lado. É a confiança nessa obra salvadora de Jesus, que ele é o único caminho, a cruz, e a aceitação dos benefícios. A fé tem também a conotação de fidelidade. E é nesse sentido de fidelidade a Deus e a Cristo que nós devemos entendê-la. Em Efésios 2:8 está escrito, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Como nós podemos ser salvos? Pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E continua dizendo depois, na continuidade do versículo, que não está escrito aqui, mas continua dizendo assim, não de obras, não do meu esforço, não daquilo que eu faço, mas sim pela fé. Então, o primeiro passo é crer. O primeiro passo é fé. Mas que fé é essa? Fé exatamente, crer exatamente nisso que eu estou falando para vocês. Que eu não tenho, pelo meu esforço, capacidade de voltar até Deus, por mim mesmo. O segundo passo que eu preciso dar de volta para Deus é o arrependimento. Então, o segundo passo é arrependimento. A Bíblia diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, o que significa esse arrependimento? Essa palavra arrependimento, ela significa literalmente na língua grega, né, que Jesus falou, é a palavra metanoia. E metanoia significa mudança de mentalidade, uma nova mentalidade, pensar de forma diferente, mudar de mente, mudar de ideia. E na
na palavra hebraica, significa voltar-se, dar a volta. Então, quando aqui está escrito arrependei-vos, pois e convertei-vos, está exatamente esse significado. Significa mudança de pensamento, mudança de disposição mental, arrependimento, mudança em relação ao pecado. Significa decisão de mudança total de atitude de vida, onde a pessoa, por ação divina, é levada a reconhecer o seu pecado. Então ela reconhece, ela tem ideia e, logicamente, como consequência, pode se entristecer, mas, sobretudo, ela decide abandonar, baseando na confiança em Deus, que perdoa todos os pecados que essa pessoa cometeu, e converte como consequência dessa decisão. E o que é converter-se? Conversão é a consequência da fé e do arrependimento. Então, quando nós unimos a fé e o arrependimento, eu comecei com a fé, crendo que Jesus podia fazer uma coisa. E agora me arrependo da vida longe de Deus que eu vivia, e mudo a minha mente. Agora eu quero Deus, eu não quero mais viver longe dele. Então, nós temos aqui construído o que a gente chama de conversão. Porque a conversão, que é aquela voltar que eu falei para vocês. E a pessoa dá meia volta. Ela se volta a Deus agora. Ela toma uma decisão e ela começa a viver de forma diferente. Por isso que João Batista dizia assim: produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, o arrependimento, ele necessariamente precisa produzir resultado. Ele precisa ser visto, precisa ter fruto. E isso é a conversão, é a mudança de vida. Se eu não mudo a minha vida, se a minha vida continua igual sempre, eu não me arrependi. Ou seja, eu não tenho mudança de mentalidade. Não dei meia volta, significa que não aconteceu nada. Por isso que a gente fala de conversão, não fala apenas em crer. Porque crer eu posso crer. A Bíblia diz que até os demônios creem. E às vezes alguns demônios creem mais que muitos homens. Porque eles creem, eles sabem que Jesus morreu na cruz e acreditam nisso. Eles acreditam nisso. Mas eles não se arrependem e não se convertem. Então, nós precisamos não apenas crer. Eu sei que Jesus é o melhor para a minha vida. Eu sei que... Não adianta apenas crer e saber isso. Precisamos nos arrepender, dar meia volta e começar uma nova vida. E isso, então, é que está escrito aqui como conversão. Os dois juntos constituem a conversão. Conversão significa mudar de direção. Se eu estava caminhando na direção de fazer todas as minhas vontades, agora eu caminharei na direção de fazer toda a vontade de Deus. Jesus disse em Mateus 18:3, em verdade, verdade vos digo, se não vos converterdes, não entrareis no reino dos céus. Então precisa conversão, precisa mudança de vida. Então agora nós já damos 2 passos. Cremos e nos arrependemos. Terceiro passo, a Bíblia nos chama isso de confissão. Vamos ler aqui, vamos explicar. Vamos lá, terceiro passo agora. Estamos quase lá. Chegamos já? Chegamos, sim ou não? Não chegamos. Ainda estamos no caminho. Não chegamos. Confessar é declarar o que se crê ou se sabe e dizer a decisão e posição tomada diante daquilo que crê. A pessoa confessa aquilo que crê e aceita que a obra de Jesus realizou na cruz é a única forma que ela pode chegar a Deus. Confessa que crê que Jesus morreu por ela na cruz. Morreu por ela na cruz, mas ressuscitou e está vivo. A pessoa declara que crê e decide que Jesus será seu único Senhor em seu coração. Diz assim, único Senhor e Salvador. Em Romanos 10, 9 e 10 diz assim: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então aqui está dizendo 2 coisas. Tu precisa confessar com a boca e crer com o coração. Então, não é apenas crer com o coração, mas confessar com a boca. Então será salvo. Então nós só seremos salvos
se nós confessarmos, crermos e confessarmos. A confissão é poderosa no mundo espiritual. A boca é a chave no mundo espiritual. Tanto para os espíritos malignos agirem, como para Deus agir. Porque a boca revela o que está no coração, ou o que se crê. Pelas palavras seremos justificados ou condenados. Então, agora damos o terceiro passo, que é a confissão. É declarar com a boca. Como assim? Por que é tão importante? Vocês podem imaginar? Agora, estão lá um casal de noivo, pronto para o casamento na frente do pastor. E agora o pastor vem, pede para o noivo, e o noivo confessa, e faz a declaração que ama a noiva, e que quer se casar com ela, que confia, que ama ela, e que vai ser fiel com ela. Uau, lindo demais. Mas, agora chega a hora da noiva. E a noiva fica de boca calada. E o pastor diz, fala, pode falar. Tu queres casar com o fulano, ser fiel. E ela de boca calada. Eu não quero. E ela de boca calada. Se ela está de boca calada, ela quer ou não quer? Não quer. Vocês estão entendendo por que é tão importante confessar? A interpretação lógica é que se eu não falo, no meu coração não está, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, se eu não falo, eu não quero. Então, por isso é tão importante nós declarar e confessar com a boca. Dizer, eu quero, Jesus, eu quero que tu seja o meu Senhor, meu Salvador. Eu quero que tu entre em minha vida, eu não quero ser mais a mesma pessoa. Então, isso é a confissão. Chegamos lá já? Do outro lado? Sim ou não? Não. Então não adianta nós termos ido até aqui. Nós precisamos dar o quarto passo para chegarmos do outro lado. Sem termos dado os 4 passos, não chega. 2 não chega, 1 não chega. Mas eu creio, não, é todos os 4 passos. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. E o quarto passo que é? Se chama batismo. E a Bíblia diz assim, Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado. Eu creio, primeiro passo, e for batizado. Essa pessoa será salva. Então, como uma pessoa pode ser salva? Crendo, se arrependendo, confessando e sendo batizado. Sobre o batismo, nós não vamos falar agora. Sobre o batismo, nós vamos para o próximo capítulo, quando nós falarmos primeiro de ceia e depois, para entender o batismo, é melhor nós entendermos primeiro a ceia e logo nós vamos entender o batismo. Então, eu posso ter feito tudo isso, mas se eu não tenho batismo, vocês vão entender. E eu sou ali na frente, por que o batismo é tão importante, o que significa e por que ele é tão essencial. E Jesus, então, fala aqui da importância desse momento do batismo para que a gente possa ser salvo, tenha a salvação dele e tenha saído desse lado para chegar desse lado e para ter relacionamento com Deus de novo, novamente. Bem? Esses 4 passos vocês devem guardar aqui, ó, na ponta da língua. Quais são os 4 passos? Primeiro, fé. Segundo, arrependimento. Terceiro, confissão. E quarto, vamos lá de novo. Primeiro, fé. Segundo, terceiro, quarto. Por que é tão importante saber eles? Porque se vocês fizerem isso tudo, se alguém disser, não, tu não é salvo, tu não conhece a Deus, tu não foi lá, daí tu diz, eu creio, eu me arrependi, eu confessei Jesus e fui batizado. O diabo pode vir murmurar no ouvido de vocês e dizer, diabo, tu pode dizer qualquer coisa. Eu não vou cair na tua cilada, porque o que Deus diz, os passos que eu deveria te dar, eu dei.
então não vai ser tu me dizer que eu ainda estou longe de Deus. Eu já experimentei, já tive, já recebi a minha salvação, estou do outro lado, conheço Jesus e eu posso confiar nele e ele demonstra o amor dele por mim. Vamos lá, 4 passos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, batismo. Exatamente isso. E quando nós temos isso, nós temos absoluta certeza que nós estamos lá do outro lado. Ninguém nos tira da mão de Deus. Jesus disse: Pai, aqueles que tu me deste, eu os guardo e ninguém os tira da minha mão. Então é isso. Quando nós atravessamos, Ele cuida de nós e ninguém arrebata a nossa vida da mão dele. Amém? Espero que tenha sido proveitoso para todos vocês. E nós vamos continuar, não hoje de noite, vamos continuar na próxima semana. Amém? Deus abençoe. Boa noite a todos e fique na paz.